Olá, Reino Profético, Rosa de Saron, Igreja que será curada por Jesus Cristo, o Rei está voltando, amém? Conforme o combinado, estamos hoje, quarta-feira, às 18 horas, disponibilizando esse vídeo sobre o estudo profético na prática, amém? Para quem não assistiu, é importante assistir o vídeo de introdução sobre os dons espirituais, que são 9 dons. Dentre esses dons, hoje eu vou iniciar o estudo sobre o dom da palavra de conhecimento. Tem algumas versões também que fala ciência, mas o correto pela tradução é conhecimento, amém? Então, dentro da categoria do profético, nós vamos iniciar hoje o estudo sobre a palavra do dom do conhecimento. É normal acontecer, né, como já foi relatado no vídeo anterior, que esses dons, eles, muitas das vezes, eles acabam trabalhando de forma interligada, né? Às vezes você está manifestando um dom de conhecimento e aí acaba que vindo uma profecia, mas cada dom ele tem sim um significado específico, mas eles podem sim trabalhar de maneira conjunta, amém? Então, se você está gostando desse conteúdo, eu convido você a fazer parte da nossa comunidade Reino Profético. O DDD é o 11, eu sou aqui de São Paulo, 99 100 3655. Venha fazer parte do meu grupo fechado. Se você é uma mulher que busca cobertura espiritual e também aconselhamento, né, mentoria na sua área pessoal, emocional, comportamental, está enfrentando o deserto, está perdida, me procure, porque eu fui uma pessoa que passei um deserto com um cônjuge apartado durante 5 anos e 3 meses. Para a honra e glória do Senhor, ele se encontra hoje em casa, na residência, morando aqui comigo. Amém? A história é longa, mas não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo hoje é falar sobre o dom da palavra de conhecimento. Amém? Bom, uma das coisas que nós temos que fazer e levar em consideração é que aquele que carrega o Espírito Santo, automaticamente com o Espírito Santo já vem esses 9 dons. O que nós temos que fazer é ativar os dons, né? Porque para cada um Deus deu um dom, 2, 3, aí vai depender da sua busca em ativar os dons e a forma que você vai utilizar em prol do meio coletivo, em prol do povo de Deus. Amém? Então, a palavra conhecimento, ela engloba inteligência, conhecimento na religião cristã, é um conhecimento avançado, ou seja, você sai do raso e vai para o mais profundo. A, a palavra de conhecimento vai fazer com que você entenda as coisas lícitas e ilícitas. É como se fosse uma sabedoria moral que vai te trazer uma forma correta de viver a sua vida cristã, né? Aqui, como já disse, né, algumas traduções, quando você for ler sobre a palavra de conhecimento, que é 1 Coríntios que está lá, né? 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10, dá uma lida lá, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, algumas versões, vai, em vez de conhecimento, vai estar escrito ciência, tá? Mas o correto é conhecimento. Então, em rápidas pinceladas, você vai, com o dom do conhecimento, você vai entender
e começar a viver um pouquinho da onisciência do poder de Deus. Amém? Quando Deus dá uma porção desse conhecimento, é possível você falar de acontecimentos passados e presente, né? Deus, através do Espírito Santo, ele traz revelações da vida de uma pessoa, pode ser do passado dela, como Deus está se manifestando, que ela tem que, de repente, alinhar na vida dela, para que ela tenha uma vida naquele presente, digamos assim, corrigida perante o Senhor. Amém? Então, aqui a gente vai falar um pouco que o dom da palavra de conhecimento, basicamente, é essas esferas de atuação. É o passado e o presente. Sempre que recebemos uma palavra que está relacionado ao passado ou ao presente, é o dom da palavra de conhecimento em ação. Esta manifestação ocorre quando recebemos uma pequena parte do conhecimento total que o Espírito Santo tem pela sua onisciência sobre situações específicas. É óbvio que, naturalmente, jamais teríamos acesso a tal conhecimento se não for através do dom do Espírito Santo, que em nós tem que ser manifestada. Outra coisa importante é entender que a palavra de conhecimento muitas vezes não vai fazer sentido para quem entrega, mas vai fazer sentido na vida daquele que recebe, né? Outra coisa dentro da palavra de Deus, se você for ler João, capítulo 1, do versículo 46 a 49, existe ali um exemplo da atuação de palavra de conhecimento. Vamos ler juntos? Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu é o Rei de Israel. Bom, vamos explicar então os trechos desse texto e a aplicação do dom da palavra de conhecimento. Temos que Jesus se movimenta de forma sobrenatural, no dom da palavra de conhecimento. Assim que Natanael pergunta se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe responde: vem e veja. Imediatamente, quando ele vai até Jesus, Jesus volta os olhos para ele e já libera uma palavra de conhecimento. Qual que é essa palavra liberada? Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Essa palavra de Jesus é uma palavra de conhecimento afirmando um fato presente, de que Natanael era um israelita em que não havia nenhuma falsidade. Natanael fica em choque com a exposição do coração dele através dessa palavra de conhecimento. E imediatamente pergunta para Jesus: de onde me conheces? E Jesus já solta outra palavra de conhecimento. Jesus respondeu:
Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. A palavra de conhecimento dessa vez tinha referência a um fato que aconteceu no passado. E somente Natanael sabia daquilo. Isso deixou completamente tocado. Ele soube naquele momento que aquelas palavras só poderia ter vindo do próprio Deus. Então Natanael declarou: Mestre, mestre, tu és o filho de Deus? Tu é o rei de Israel? Na prática é isso que acontece. O Espírito Santo vai nos dar uma fração de um conhecimento que vai comunicar profundamente ao coração de uma pessoa, que pode ser confundido até como um dom de profecia, não é verdade? Por isso que tem que discernir. Mas eles podem estar interligados, tá? O Espírito Santo vai nos dar uma fração de um conhecimento que vai comunicar profundamente ao coração de uma pessoa e automaticamente essa pessoa vai saber que só Jesus poderia fazer aquilo. Ela vai ser tremendamente edificada, consolada e encorajada. Amém? E em seu coração vai adorar e agradecer a Jesus, porque vai entender que pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, o amor do Pai foi derramado em sua vida. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela está caminhando e já não tem saída, já não sabe o que fazer. E aí pode ser usado um vaso, um profeta, uma profetisa, uma atalaia do Senhor, um vaso de barro, para falar com essa pessoa do passado dela. E ela, de repente, nunca te viu na vida, ela deve se perguntar, mas como que ela sabe? É o próprio Espírito Santo manifestando essa palavra de conhecimento do passado da pessoa e do presente, o que ela tem que fazer para mudar a direção da vida dela. Amém? Então, é importante não confundir a palavra de conhecimento com conhecimento comum, né? Conhecimento comum a todos. O dom da palavra de conhecimento é um conhecimento adquirido de forma sobrenatural. O Espírito Santo vai te dar acesso a um fragmento de um conhecimento que só ele tem sobre uma situação ou pessoa, que naturalmente seria impossível acessar. Aqui também não pode se confundir também com dom de adivinhação. Amém? Porque a palavra condena a adivinhação. Nós sabemos que quem atua é o principado Piton sobre a adivinhação. Então, uma coisa é a palavra de conhecimento, outra coisa é uma palavra de adivinhação. Amém? Tem pessoas que elas não sabem, não sabem, não conhecem, não têm conhecimento, é muito rasa. E esse ensinamento já é para algo, para pessoas que buscam profundidade e avanço espiritual. Tá? Então, é claro que eu, já ao longo dos meus anos, eu consigo discernir certas coisas. Para você que está do outro lado ouvindo, talvez não tenha tanto conhecimento assim, mas você, à medida que você for buscando conhecimento, você vai se familiarizando com a palavra de Deus e também com as revelações pelo Espírito Santo. Amém? Então, o conhecimento, esse tipo de conhecimento aqui que nós estamos falando da palavra, só é adquirido através da ativação do dom do Espírito Santo. Tem que buscar. Esse dom é um poder, é uma unção, só o próprio Deus pode dispensar na vida daquele que verdadeiramente vai usar em prol da coletividade. Não adianta você carregar um dom, não adianta você carregar algo sobrenatural e você simplesmente enterrar, simplesmente não fazer nada ou só querer usar para benefício próprio. Não vai funcionar.
Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, amados, eu creio que basicamente seria isso, o estudo de hoje, profético, o dom do conhecimento. Em algumas versões você vai encontrar como ciência também. Amém? Shalom. Convido vocês todos a deixarem o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, ampliar essa rede de amor, ampliar essa rede de conhecimento. Venha fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo fechado. Escolha hoje seguir Jesus. Não há outro caminho. Amém? Então, que você possa aproveitar ao máximo esses estudos que estão sendo disponibilizados nas plataformas digitais de forma gratuita, tá? Que Deus abençoe grandemente. Shalom, shalom.